boa noite. Eu tô gravando esse vídeo de noite. Ele é em continuação ao trabalho de difusão doutrinária da Sociedade Espírita Casa do Evangelho. Para quem não conhece, a Casa do Evangelho é uma sociedade espírita que fica localizada dentro da Ilha Grande dos Marinheiros, aqui em Porto Alegre. Eu digo para vocês que eu tô muito feliz de estar trazendo vocês hoje para dentro da minha casa física, porque a minha casa coração, vocês, meus amigos, a Casa do Evangelho já estão há bastante tempo. Vocês sabem que para mim está sendo a primeira vez que eu estou fazendo uma conversa dessas virtual, e é por vocês, como a primeira vez que eu fiz uma conversa, uma palestra pessoalmente, também foi por vocês, porque vocês moram no meu coração, estou morrendo de saudade de vocês, e espero que seja algo bem descontraído, algo que a gente aprenda junto, como eu sempre digo, que é a nossa troca. Infelizmente eu não vou poder ver a carinha de vocês, como nas palestras pessoalmente, que aí ficam concordando, discordando, ficam interagindo comigo. Tô sentindo falta disso, tô sentindo bastante saudade. E isso tá acontecendo, vou deixar claro para quem esteja vendo o vídeo, em função do isolamento social determinado pelas possíveis contaminações pela Covid-19. Então, a Casa do Evangelho está fechada fisicamente, mas nós continuamos trabalhando. A gente continua tendo os encontros virtuais e a difusão doutrinária também. Então, hoje eu vim para conversar com vocês sobre 2 itens do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes disso, então, eu vou pedir que vocês fechem os olhos, respirem profundamente, calmamente, elevando o pensamento ao nosso Pai Maior, para que possamos ter uma conversa, um vídeo muito produtivo, que traga muita paz, muito entendimento, que auxilie nessa caminhada que nós todos estamos fazendo juntos. E agradeço a oportunidade de estar com vocês. Hoje nós vamos trabalhar sobre o Livro dos Espíritos, do Allan Kardec, e o Evangelho segundo o Espiritismo, também codificado pelo Allan Kardec. Foi proposto o tema dos itens 25 e 26 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que tratam esses 2 itens? É sobre o capítulo 4, ninguém poderá vir ao reino de Deus se não nascer de novo. E o item 25, necessidade da encarnação. E o 26 é uma nota em relação a esse questionamento sobre a necessidade da encarnação. Antes de mais nada, a gente tem que lembrar sempre, logo no início que eu falei sobre a difusão doutrinária, que é a difusão doutrinária, que eu sempre trago, que é o expandir, o levar o ensinamento da doutrina espírita. Alguns chamam de palestras, outros chamam de difusão doutrinária, eu chamo de uma conversa. Vocês já estão acostumados. Lembrando sempre que o Livro dos Espíritos foi escrito em 1857 e o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1863. No decorrer dessa nossa conversa, a gente vai chegar a um ponto de por que eu trouxe essas datas. Já antecipando, porque na realidade a questão 25, de a necessidade da encarnação, ela esmiuça, digamos assim, as questões trazidas já dentro do Livro dos Espíritos. Lembrando que o Livro dos Espíritos ele é feito por perguntas e respostas, que o Allan Kardec codificou, ele não criou, ele codifica, ele põe de uma forma sistematizada, de uma forma técnica, digamos, e de fácil entendimento para todos. Lembrando que ele era um educador, então ele tinha que fazer, ele não tinha como fugir dessa parte dele. O que é necessidade da encarnação? Bonito nome. Necessidade a gente sabe. Encarnação. O que é uma encarnação? O que vem a ser uma encarnação? É quando o espírito vem para o corpo, encarnar, entrar na carne. Quando nós assumimos a nossa vida aqui no planeta Terra. Como eu digo, quando a gente põe a carinha para fora e diz assim: oi Terra, estou aqui, vim cumprir
o que eu me comprometi. Então, no momento que eu digo isso, vim cumprir o que eu me comprometi, eu já estou confirmando que existe uma necessidade, que isso não é algo arbitrário, que isso não é algo simplesmente um capricho do universo, um capricho de Deus, que os seres humanos encarnem na Terra. A princípio, podemos encarnar em outros mundos, como vão ver no decorrer. Então, deixamos claro, encarnação, primeira vez que eu, Débora, entro no meu corpo físico, corpo de carne. Reencarnação, que nós espíritas tanto falamos. O que é a reencarnação? É quando eu retorno do mundo dos espíritos. Lembrando que a encarnação, eu nasci, eu vou viver um tempo aqui na Terra, eu vou desencarnar, eu vou sair da carne e vou voltar para onde? Para o mundo espiritual, que nós consideramos a nossa verdadeira casa, a nossa pátria espiritual, como chamamos. Eu fico um tempo, digamos assim, dentro do mundo dos espíritos, eu faço um novo planejamento, eu vejo tudo que eu fiz certo, tudo que eu me planejei para aquela encarnação anterior, o que eu consegui fazer, o que eu não consegui fazer, o que ainda ficou pendente, planejo um retorno para a Terra ou outro planeta, mas a princípio aqui na Terra. Vamos tratar nesse momento da encarnação aqui na Terra ou a reencarnação aqui. Então, se eu já falei que eu fiquei um tempo lá, analisei o que eu fiz, a gente já está chegando a um ponto um pouquinho mais adiante, de que tudo está dentro de uma ordem. Tudo está extremamente planejado e organizado no mundo. Deus não fica lá jogando dadinhos, não é aquele homem barbudo que fica lá em cima, numa nuvem, sentadinho, jogando dedinhos ou qualquer outra coisa, e aí ele olha, aponta o dedinho, agora eu vou ali cuidar da vida da Débora. Não, não é assim que funciona. Não é assim que a coisa funciona. E aí a gente vê que a encarnação não é uma invenção dos espíritas. Sócrates, Platão, fazendo um histórico sobre encarnação, a gente tem isso dentro da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, já falavam por intuição sobre essa desmaterialização da alma segundo maior ou menor pureza. Eles falavam por intuição. No Espiritismo, a gente tem exemplos dentro do livro O Céu e o Inferno. Recomendo a leitura, é muito interessante. Então a gente vê que lá já vinha. Aí a gente traz um outro passo na Bíblia. Ah, mas a Bíblia não é espírita? Não, não é. Mas Cristo já falava sobre encarnação. Cristo diz em João 3,3: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é o nascer de novo, se não o reencarnar? Eu não posso admitir que eu, Débora, simplesmente morri e então eu não vou conhecer o reino de Deus, porque ele fala em nascer de novo. Mas eu não posso nascer como Débora de novo. Isso é cientificamente impossível. E a gente tem que ter a nossa fé raciocinada, a nossa fé também baseada na ciência. Eu não vou entrar para a barriga da minha mãe ou qualquer outra barriga, novamente, seja estada lá, e nascer de novo. Então, se a gente analisa isso que Cristo já dizia, a gente já vê que estava sendo falado na encarnação e na reencarnação. O nascer de novo é isso. Quando Cristo fala em matar o homem velho, não é que é para matar os idosos. Não é isso. Não era para sair matando o idoso. É eu matar aquela Débora velha. Aqueles hábitos arraigados que eu sei que não me fazem bem e que não fazem bem para o meu entorno. Aí a gente tem lá no túmulo do Allan Kardec. Aí nós chegamos no Espiritismo. Nós já falamos em Sócrates, em Platão, nós já falamos em Cristo. Allan Kardec tem uma máxima, uma citação no túmulo dele que diz assim: nascer
Eu vou me permitir ler para não perder nenhuma palavrinha, porque eu acho que é muito importante. Nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Só essa frase já resumiria toda essa nossa conversa, toda a resposta ao que é necessário, por que é necessário encarnar. Progredir sem cessar. Tantas quantas forem necessárias as reencarnações. Aí a pergunta 25 é assim: é um castigo a encarnação? E somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Não, nunca a encarnação vai ser uma punição. A encarnação é uma chance que Deus nos dá de progredirmos, de melhorarmos, de burilarmos os nossos defeitos. Isso é o que a gente tem de chance. Senão a gente não poderia acreditar que Deus é soberanamente bom e justo. Ele poderia, como eu disse, aquele homem malvado lá em cima de barbinha que acorda mal-humorado, põe o dedinho pra cima, faz assim e digo, agora vai reencarnar porque eu tô de mau humor? Não, não é assim que Deus nos trata. Deus nos dá as mesmas condições para todos os filhos. Somos considerados todos iguais. Nascemos todos simples e ignorantes. Por que todos nascemos simples e ignorantes? Para que todos tenhamos as mesmas chances de evolução. Aí vão me questionar, como já me questionaram uma vez quando eu disse isso. Tá, mas as diferenças sociais que nós temos? A cada um segundo as suas obras. Maldade? Eu quero que um passe trabalho, eu quero que o outro... Não. Questão de o quanto tu tentou progredir, tu tentou te melhorar, tu tentou seguir aqueles ensinamentos que estão na tua consciência. Porque não tem quem não tenha conhecimento das leis de Deus, das leis naturais. As leis humanas são falhas, são temporárias. Sem dúvida nenhuma, porque elas se adequam ao trabalho, à existência, ao momento que elas foram criadas. Agora a lei de Deus está na consciência de todo mundo. Todo mundo sabe, e em qualquer religião, em qualquer parte do mundo, que eu não devo matar alguém. Eu posso tentar adaptar isso à minha lei temporal, ao meu momento político, achando a justificativa que eu quiser, mas intimamente eu sei que aquilo não está correto, que eu estou indo contra a lei de Deus, eu estou indo contra um filho de Deus, eu estou indo contra Deus, lembrando que nós somos filhos de Deus, nós temos essa centelha divina dentro de nós. Quando nos disseram a imagem e semelhança, está no meu DNA também isso, está na minha história de vida. Outra coisa que a gente não pode esquecer é que nós somos criados também com as mesmas obrigações e a mesma liberdade de ação. Aí entra também essa questãozinha que eu falei das diferenças sociais que o pessoal questiona. Eu tenho toda a chance de me melhorar, de fazer. Vou ter mais trabalho, vou ter menos trabalho, conforme o que eu já aprendi na encarnação anterior e o que eu aproveitei da encarnação anterior. Porque eu posso vir numa condição maravilhosa, digamos financeiramente, com o comprometimento de que eu vou ajudar a comunidade em que eu vivo, e eu chego aqui e resolvo que eu vou simplesmente desfrutar de tudo que é bom, que é melhor, só vou atender as minhas necessidades, os meus prazeres e as minhas diversões. Foi Deus que está me castigando? Quando na próxima encarnação eu venho para completar aquilo que eu fiz, ou nas condições que eu possa ter prejudicado alguém, lembrando que a lei de ação e reação atinge a todos de qualquer forma, em qualquer circunstância. Não tem quem fuja à lei de ação e reação, a lei da causalidade. Maldade? Não. Seria maldade se Deus preferisse a um ao outro. Ele... a Débora tem cabelo curto, eu gosto mais de quem tem cabelo curto, então eu vou dar melhores condições para ela. Eu tenho essa preferência, eu vou dar esse privilégio para ela.
Se eu dou um privilégio para alguém, eu estou tendo uma preferência por aquela pessoa. E se eu estou tendo uma preferência em detrimento de outrem, eu estou sendo injusta. Lá na criação, falando como se Deus fosse. Então, nós temos as mesmas condições, sim. Aproveitamos ou não. Aí nós chegamos mais adiante. Por que eu fiz aquela analogia, fiz as datas do Livro dos Espíritos? Porque no Livro dos Espíritos, lá na questão 132, é perguntado qual a finalidade da encarnação. Então, vê que lá a gente já estava tendo esses questionamentos antes do Evangelho, né? Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? E a resposta: Deus a impôs com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Essa parte eu acho muito importante, quando diz que nós temos as condições de participar. Principalmente, vocês que já me conhecem, vocês sabem que eu sempre trago as questões para o lado prático da vida, para que a gente entenda essa teoria. Não adianta teoria sem prática. Hoje em dia, com essa questão de isolamento social, contaminação por Covid, nós estamos vendo, é um momento complicado, um momento tumultuado, sem dúvida. Mas é um momento riquíssimo de crescimento. O que nós estamos vendo de pessoas que nunca fizeram um trabalho social, que nunca se preocuparam além de si, seus interesses e, como dizemos, seu umbigo, trabalhando agora pelos outros desinteressadamente, se dando por conta, como outro dia nós conversamos no ESG, que aquela frasezinha, a gota do oceano, se não existir ela, o oceano não vai existir, não é uma pieguice, mas hoje é uma verdade. Cada um está se dando por conta hoje, com esse momento, de que ele é uma parte na criação e uma parte importante, e que o que eu fizer em prol da minha evolução, eu estaria fazendo em prol da evolução do planeta, do meu bairro, da minha comunidade, do meu estado, do meu país, do meu planeta, porque eu sou uma parte integrante, uma parte importante nisso. E aí reside, voltando para o nosso assunto, a necessidade da encarnação, a utilidade da encarnação, além da necessidade, a minha evolução, a minha melhora, enquanto Débora, ser único, enquanto Débora numa família, Débora numa comunidade, Débora num planeta. E é isso que Deus nos dá essa chance. Quando reencarnamos, quando encarnamos e quando reencarnamos. Então são chances que nós temos, não são obrigações. Aí mais adiante tem no Livro dos Espíritos ainda uma pergunta assim, mas então, de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não é isenta da parte da vida corporal? Já que todo mundo nasce, como eu disse antes, com as mesmas condições, com o esquecimento, que eu não vou lembrar de nada do que eu fiz, de nada do que eu planejei, para que eu tenha a chance de fazer, e não receita de bolo vou fazer porque me deram a receita e assim que vai ser a minha encarnação. Alguém me disse que eu tenho que encarnar, tenho que fazer isso em tal idade, tal idade, tal idade, tal idade. Qual é o benefício que eu tenho se eu fizer isso por uma obrigação, porque eu sei, e não por uma escolha? Porque eu sempre vou ter escolhas na vida. Eu sempre vou ter escolhas de agir de uma forma correta, de uma forma melhor ou de uma forma menos agradável para os outros e talvez boa só para mim. Então, por que isso?
Sim, ele não vai me isentar se eu fizer as coisas boas de que eu tenho essa vida corporal, mas vai diminuir o meu tempo de encarnação. Eu vou morrer mais cedo? Não, não nesse sentido. Eu não vou precisar tantas encarnações se eu já estou agindo no bem a cada passo que a gente dá, a gente está evoluindo. Nós podemos estacionar, mas nós nunca perdemos tudo que nós já conhecemos, tudo que nós já evoluímos. Aí é comparado no item 26, né, que é o meu segundo tema proposto para a gente conversar, a Terra a uma grande escola. A encarnação como se fosse uma escola. Nós entramos numa série inicial. Eu sou antiguinha, sou da época do jardim de infância. Então, eu entrei no jardim de infância e eu passei por várias séries até chegar a uma faculdade, até chegar a uma especialização. Se eu quiser fazer um doutorado, um pós-doutorado, eu vou seguir uma série de passos. E isso é encarnação. E aí é muito interessante que a gente pode fazer analogia no sentido de que assim, a Terra é a escola. O ano letivo, para ficar muito prático, trazendo bem para o nosso mundo de hoje, o ano letivo é a minha encarnação. O aluno sou eu. As provas que eu tenho na escola para passar de ano, para passar de série, digamos assim, são todos os problemas, as vicissitudes e as experiências que eu tenho para passar na vida. O resultado da prova da escola vai ser a morte. Ai, que horrível, Débora, o resultado do que tu tá fazendo é a morte. Sim, porque lembra lá no início que eu disse? Nascer, viver, morrer, renascer. É uma sequência lógica. E é o que vai acontecer. E é o que nós nos preparamos. E não tem nada de errado nisso. Eu posso ser aprovada nessa escola se eu fiz a minha parte na minha melhoria no meu planejamento. Ou eu posso ser reprovada. Reprovada eu não vou morrer? Não, eu vou morrer igual. Mas aí eu vou passar por todas aquelas agruras, digamos assim, que eu não preciso. Que eu poderia ter evitado se eu tivesse tomado as decisões corretas, as escolhas acertadas. Voltamos na questão da escolha, que todo mundo tem. Todos temos as escolhas. Como eu vou saber o que é melhor? É o que minimamente prejudique também o entorno. Que a gente sempre avalie o que vai ser benéfico para mim e para o entorno. Para mim, em primeiro lugar, isso é egoísmo? Não, não é egoísmo. Porque eu não posso dar algo bom se eu não estiver bem. Ame o próximo como a ti mesmo, foi o que o Cristo disse. Se eu não me amo, eu não amo ninguém. Mas eu, para me amar, eu tenho que me conhecer. E isso, por que eu estou dizendo o conhecer? Porque a gente teve essa chance, tem os problemas para serem passados, tem. E aqui não vai nenhuma apologia ao sofrimento, que muita gente diz que nós, espíritas, fazemos apologia ao sofrimento. Não, não é isso. Não é aceitar determinismo, não é aceitar fatalismo, não é apologia a sofrimento. Mas que eu passe por aquilo e pergunte, para que estou passando por isso? Para que estou passando por este sofrimento? Não porque eu estou passando pelo sofrimento, mas para que, no sentido de para que isto? Qual o ensinamento? O que eu preciso aprender com isto? Aproveitar essa chance. E quando eu disse que nós estamos num momento riquíssimo da vida, apesar de todos os desencarnes que estão acontecendo, isolamento social, problemas econômicos, problemas de saúde, que todo mundo está sabendo, sim, é um momento riquíssimo que nós estamos tendo de nos analisarmos, de estarmos conosco, de estarmos nas nossas casas. E mais do que as nossas casas físicas, as nossas casas internas. Foi dado um jeito da Terra parar para que nós parássemos e nos olhássemos. Inúmeras coisas estão aparecendo de boas nesse período. Aí cai naquela frase assim, que enxerguem os que têm olhos de ver. Que nós então aproveitemos bastante esse momento, esta lei
de evolução que a nossa encarnação segue, que isso é uma lei de evolução, ligada à lei da casualidade, que é da ação e reação que ninguém escapa, mas respeitado o nosso livre-arbítrio. Fazendo essa analogia com a escola, uma grande diferença é que a escola de Deus, ninguém é expulso. Deus nunca vai me expulsar da escola dele. Ele vai deixar eu reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias para que sim, eu evolua, eu melhore. Sempre vai ser no mesmo globo, no mesmo grupo? Não necessariamente. Pode ser que eu já tenha aprendido a minha lição nessa encarnação aqui na Terra. E eu vou reencarnar num outro planeta. Ah, tem vida nos outros planetas? Tem. Óbvio que tem. Ah, eu vou reencarnar em outro orbe? Pode ser. Eu tenho obrigação de reencarnar na Terra? Obrigação, não. Que é outra questão que é discutida dentro do Livro dos Espíritos. Mas se isto for necessário para o meu crescimento e do meu entorno, sim, eu vou reencarnar aqui na Terra. Como uma questão que traz dentro dessa nota 26, ainda dentro do Evangelho, que ela fala assim, que nenhum sofrimento é em vão, foi aquilo que eu falei, não é fatalismo, não é essa questão de apologia ao sofrimento, em momento algum é isso. E eles dão exemplo, então, as crianças que morrem em tenra idade, não aproveitaram a sua encarnação, sim aproveitaram. Porque com estudo mais aprofundado a gente vê que tudo tem uma necessidade de um período certo de encarnação. E talvez aquilo tenha sido um aprendizado para aquela criança e para aqueles pais, para aquele grupo social que ela está inserida naquele momento. E talvez ela tenha vindo, mal nasceu e já morreu. Ora, quantas crianças a gente sabe que acontece isso? E aquilo era o necessário para a evolução dela, naquele momento. É que nós não temos ainda condições de uma visão do todo. Nós não conseguimos abranger isso, nós não conseguimos ter noção da nossa encarnação, da encarnação que eu estou presente, da encarnação que eu estou vivendo agora. Como é que eu vou querer ter o conhecimento, o entendimento de todas as encarnações que eu já vivi? E abençoado esquecimento. Se eu lembrasse, por exemplo, que hoje eu vim como filha do meu pai e da minha mãe, e na encarnação anterior, um deles me matou. Que revolta eu teria com eles, em vez de agradecer a chance que eles me deram de encarnar. Então, às vezes, a gente não consegue ter essa visão. E isso é uma coisa que também traz tanto dentro do Livro dos Espíritos quanto do Evangelho, que nós todos estamos no momento certo, no local certo, com as pessoas certas, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Vai de usar as ferramentas que Deus nos dá. Que ferramentas, Débora? A prece, a autoanálise, autoconhecimento, a meditação. E isso eu estou falando de ferramentas que eu não vou pagar nada, que ninguém tem a desculpa de dizer eu não posso fazer isso porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho condições financeiras. Todo mundo pode rezar. Todo mundo pode se autoanalisar. Todo mundo pode meditar. E o meditar é tu estar entrando em contato com o Deus interior, com o Deus que tu tem dentro de ti. Aquilo que eu falei antes, aquela centelha divina. Então espero que eu tenha sido clara em transmitir que a necessidade da encarnação é para a nossa evolução moral, o nosso crescimento. E evolução moral não quer dizer aquela moral imposta pelos homens, que é temporária e é sazonal. O que é moral num determinado país pode não ser no outro. E em determinado tempo no próprio país mudar. Mas aquela moral que vive dentro de nós, ligada à lei divina, ligada à nossa consciência. Então eu agradeço a vocês, repito, meus amigos da Casa do Evangelho, que eu tô morrendo de saudade de vocês.
convívio pessoal com vocês. E agradeço a paciência de terem me ouvido. E convido todos a fechar os olhos, respirar bastante fundo, muito devagar, agradecendo ao Pai de amor e bondade a oportunidade de crescimento que estamos tendo neste momento enquanto pessoas, enquanto familiares, enquanto colegas de trabalho, enquanto trabalhadores da seara do Cristo, enquanto seres humanos, pedindo que todos consigamos aproveitar este momento tão rico de aprendizado. Que assim seja.